Eu quero compartilhar com vocês hoje mais uma ministração de uma série que começou lá com jejum. A necessidade de nos desintoxicarmos, de nos separarmos, de nos santificarmos. E é importante que você ouça novamente ou assista essa ministração e também possa compartilhar com outros que existem coisas que Deus nos permite no meio do deserto dessa vida para que a gente cresça em percepção, cresça em discernimento. E é isso que eu ministro da palavra de Deus nessa palavra sobre desintoxicar-se ou jejum. A segunda ministração diz respeito ao descanso, que é a segunda ministração de uma série que vai nos trazendo entendimento de coisas que Deus fez. Não disciplinas espirituais por ser disciplinado, ou por ser litúrgico, ou por cumprir regras, mas por entender o princípio dessas coisas, o princípio do jejum, o princípio do descanso. Por que nós decidimos entrar em níveis de descanso, sejam eles como esses irmãos que foram para a praia, ou foram para o sítio, ou foram para algum lugar nesses dias agora de feriado, descansar. Seja você planejando suas férias, seja o descanso semanal, o descanso diário, descanso físico mesmo, mas também o descanso mental, emocional, intelectual. Descansar. E eu ministrei, você pode ouvir mais uma vez, descanso, está lá na página, no site da igreja, na home, está também disponível lá nas mídias, você pode ouvir de novo. Tem coisas que Deus só vai falar e fazer, executar ou entregar quando nós entramos nessa dimensão de descanso. E a Bíblia ensina que a dimensão de descanso é uma dimensão de governo. Vale a pena você ouvir se não ouviu, e vale a pena você ouvir mais uma vez se já ouviu pelo menos 10 vezes. Vale a pena você ir absorvendo. E nessa terceira ministração dessa série, eu quero falar sobre o que está aqui nesse Salmo, Salmo 19. Leia comigo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Revela o quê? Uma noite revela conhecimento a outra noite. O versículo 2 diz: um dia discursa, fala, menciona, proclama, anuncia o outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Versículo 3, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 7. A lei do Senhor, a Torá, a palavra, é perfeita e restaura a alma. O conteúdo das Escrituras Sagradas restaura a alma. O testemunho do Senhor, aquilo que Ele deixou registrado, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
O conteúdo da palavra, do testemunho, dos decretos, do alimento do Senhor, ele traz recompensa quando eu guardo eles no meu coração. Verso 12, quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Eu quero trazer, na continuidade dessa série, irmão, um elementozinho: conhecimento. O profeta nos declara: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu me lembro de uma historinha ilustrada, é uma ilustração simples, que o homem juntou todo o dinheiro, a vida inteira, para fazer a viagem dos sonhos. Era muito caro comprar uma passagem naquele transatlântico e fazer aquela viagem que ia percorrer as terras, os lugares que ele mais sonhou passar. E ele juntou tudo que podia e quando aposentou, ele pegou todo aquele dinheiro e comprou a passagem e fez uma viagem fantástica, maravilhosa, naquele transatlântico maravilhoso, passando não sei quantos dias por todos os lugares maravilhosos. E ele levou sua mala de roupa, ele procurou saber quais eram as roupas que ele precisava, ele levou porque tinha uma série de protocolos, e aí ele levou uma segunda mala com pacotes de biscoito, sanduíches embalados, latinhas de suco, tudo, porque ele falou assim: eu não tenho dinheiro para almoçar ou para jantar, em todos esses. É possível que o café da manhã esteja incluído, eu não tenho dinheiro. Então ele foi para o barco, para o navio, e ele levando as suas duas malas, ele colocou no seu quartinho lá, na sua cabine, e ele fez amigos, e ele estava curtindo muito, e todo momento do almoço podia estar fazendo o que fosse, ele pedia licença aos amigos, e ia secretamente na sua cabine e fazia o seu lanchinho. Voltava, passava a tarde e fazia tudo que podia ser feito no barco, e de noite, na hora do jantar, ele dava um jeito de escapar, não falava nada com ninguém. Lá, faltando uns poucos dias para terminar a viagem, os amigos já assim, incompreensível aquilo, eles já estavam assim, impacientes com, não, você vai ter que contar, por que você nunca almoçou conosco, você nunca jantou conosco, você dá um jeito, você sai, o que é que você faz? Ele, não, nada. Ainda conseguiu fazer isso mais uns dias, mas quase nos últimos dias ali, alguém falou assim: não, nós vamos acompanhar ele. E descobriram que ele ia para a cabine, e já estava no finalzinho, tinha os últimos biscoitos, último pacotinho de suco, e ele contou: eu não tinha dinheiro. Tudo que eu tinha de economia, eu comprei a passagem. E eu fiquei com vergonha, eu não ia contar isso para vocês, e eu não queria também ficar dependendo, ninguém me ajudando. E aquele grupo de amigos olhou para ele estarrecidos. Essa é uma história, ilustração que eu ouvi, mas eu ouvi uma história de um amigo meu. Só não vou dizer o nome dele, porque isso vai para a internet, e eu não sei se ele vai ficar, alguém vai pegar ele para criticá-lo, não sei. Mas é um amigo meu, ele contou isso publicamente. Ele estava em São Paulo, e ele foi chamado para uma reunião em São Paulo, e ele não tinha quase recurso nenhum. Ele juntou tudo que tinha e comprou a passagem de avião, porque era importante demais ele ir a essa reunião. E ele foi a essa reunião, e lá ele teve tudo que precisava, e ele participou da reunião, mas ele tinha que voltar. Então eles deixaram ele no aeroporto em Congonhas, e naquele tempo
A TAM fazia mesmo uma sala, na sala de embarque da TAM em Congonhas, principalmente nas festas e mais ainda no Natal, eles punham uma mesa enorme com um mundo de iguarias. Ele não entrou na sala de embarque, ele ficou sentado lá fora, pelo corredor, nas cadeiras que tinham lá fora. E ele falou assim: Deus, eu vim com todo o restinho que eu tinha, meu Deus do céu, eu estou assim, então, eu não tive uma oferta, eu não tive, mas Deus, obrigado porque eu pude vir aqui, e eu estou com fome, meu Deus do céu, que fome. E ele orando e falando com o Senhor, e pedindo ao Senhor direcionamentos, e querendo saber como é que ia ser o restante da semana, a vida. E aí de repente tocaram a campainha e alguém anunciou: atenção, atenção, passageiros do voo para Belo Horizonte, última chamada. E ele desesperado entrou na sala, e quando ele entrou na sala, ele deu de cara com uma mesa gigantesca de tudo quanto é iguaria que a TAM colocava. Ele disse que deu uma raiva tão grande, que aí ele já ia, porque era muito pertinho, era tudo muito pequeno ali, ele já ia passar o portão. Ele falou assim, voltou lá, pegou na mesa e pegou o que pus, de raiva, vou comer de raiva. Você já pode ter ouvido tanta ilustração do navio, como pode ter ouvido alguma história parecida com essa do meu amigo. E você já até sabe que os amigos do passageiro do navio contaram para ele que na passagem estava incluído toda a alimentação. O meu amigo não sabia que no ticket que ele comprou da TAM, ele podia entrar na sala de embarque. Na sala de embarque toda a comida estava gratuita. Tem um livro, é possível colocar aí, Mateus, por favor? Tem um livro que eu queria indicar para você ler. E leia mesmo. Está dando para ler? Ficou uma imagenzinha. Ele é em português esse livro, tá? Só que em português ele tem esse nome. Anota aí para você. Anota e dedique-se a ler esse livro. Factfulness. É assim, Mateus, que fala? Leia esse livro, irmão. É possível que você comece a ler e fale assim: é muito complicado esse livro, essa leitura, que coisa assim. Leia. Leia o livro com atenção e com intensidade. Não leia assim, agora não tem tempo para pegar uma palha, folheia. Não, leia, estude esse livro. Esse autor nos ajuda demais em um elemento. Não pense, não sinta, não fale, não faça, não deixe de fazer absolutamente nada sem antes tomar conhecimento. Não se guie pelo que o outro disse, não se guie por aquilo que você acha, não se guie por aquilo que parece ser, não se guie por nada sem antes adquirir conhecimento. Não, mas eu tenho certeza. Não dá. O que é que te dá certeza que não dá? Se milhões de pessoas ao seu redor estão se aventurando e construindo e prosperando e avançando e resolvendo e vencendo, porque só você não consegue, por falta de conhecimento. Eu decido aplicar jejum na minha vida e eu sei por que eu estou me decidindo a jejuar.
mais vezes, intensamente. Não é só quando o pastor lá em alguma campanha da igreja pede, eu quero pôr na minha vida a disciplina do jejum, e eu quero me aprofundar nisso, eu quero estudar sobre isso, eu quero praticar isso, eu quero pôr na minha vida a disciplina do descanso, da solitude, da quietude, eu quero isso, e eu vou saber por quê, eu vou começar ouvindo essa ministração, eu vou ouvir de novo, eu quero ler livros que me ajudam, eu quero me tornar essa pessoa diligente, excelente nessas coisas, e eu quero também ser uma pessoa zelosa no adquirir conhecimento. Eu ouvi falar, não quero ouvir falar, eu quero estudar. Me disseram quem? Não, eu não quero, me disseram. Eu quero estudar. O que é que existe? O que é que tem? Quais livros? Quais professores? Quais pastores? Quais ministrações? E sobretudo, irmão, o que é que Deus diz? Está muito difícil, pastor, muito difícil. Olha, vamos orar. Já orei, pastor, já orei. Senhor, eu quero saber o que é que está acontecendo. Eu quero ter entendimento dos fatos. Por isso você vai ler o livro e entender como isso é possível. Qualquer pessoa se tornar um excelente apurador de fatos. É uma das estratégias mais violentas do maligno, irmão, no nosso meio. E quando eu falo nosso meio, não estou falando só a igreja, não. Eu estou falando nossa cultura como mineiros, nossa cultura como brasileiros, nossa cultura como pecadores. É uma das estratégias mais violentas do maligno. Ele lança um dardo, que é uma sugestão, e não interessa se aquilo é verdade ou se não é, se é fato ou não é. Ele lançou uma coisa, e aí então a gente absorve, recebe e muda tudo na nossa vida, ou deixa de mudar tudo na nossa vida, porque a gente tem uma fortaleza, um pensamento que não é conhecimento. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Por que é que eu e você trazemos dízimos e ofertas? Por conhecimento. Por que é que nós cultuamos ao Senhor? Por entendimento. Vosso culto racional, diz Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso, senão colocar o software, o sistema operacional e os programas, as informações, o conhecimento, a verdade acerca de qualquer coisa. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Qual conhecimento você decidiu ter? Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho. É isso mesmo, foi Deus que falou, olha, do suor do teu rosto você vai comer. Falei assim, o negócio não é fácil. Não. Deus não falou que você vai sofrer o resto da vida. A palavra do Senhor tem que ser lida no todo. E Deus está dizendo assim, Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Então quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho sabedoria, eu também desfruto de prazer. Isso é fruto de quando eu agrado o Senhor. Eu estou em comunhão com o Senhor. Eu estou em intimidade com o Senhor, em relacionamento com o Senhor. De vez em quando eu cito para vocês aqui, e alguém já deve ter ouvido isso N vezes, você vai aos Estados Unidos, você entra no Home Depot e você encontra ferramentas para tudo. O Home Depot é uma empresa como o Leroy Merlin. Só que lá você tem um universo N vezes maior de todo tipo de ferramenta, as mais
maravilhosas ferramentas que existem no mundo para qualquer coisa, qualquer coisa. Olha, eu estou aqui, um negócio aqui, porque o parafuso é aqui, entra aqui, não sei o que, sai daqui, entra aqui, não sei o que, e tal, isso aqui, não tem jeito de chegar lá assim. Vai lá que você encontra uma ferramenta que é exatamente para aquele parafuso. O irmão lá na América falou assim, eu tenho um problema lá na casa, não sei o quê, a pia embolava e entupia o tempo todo, então não sei o quê. E aí, depois de chamar pela segunda vez o profissional, ele falou assim, presta atenção, você não precisa me chamar de novo aqui não, vai lá no Home Depot e você vai pedir para eles esse vidrinho, desse nome, desse produto, você despeja e resolveu. E ele foi lá, comprou, despejou, resolveu. E lá no Home Depot a gente aprende uma máxima, assim, está fazendo força? Está fazendo errado. Porque tem uma ferramenta para cada coisa. Nós aprendemos a fazer força. Nós como brasileiros, faz força. Se vira. E nós não vamos para aquilo que é funcional. É frutífero. Por falta de entendimento, de conhecimento, de saber, de pesquisar, de orar, de ouvir o Senhor. E você pode acrescentar aí com toda certeza mais uma outra manifestação do Espírito Santo: discernimento. E às vezes eu vejo o Senhor com misericórdia comigo, com toda a minha limitação. O Senhor vem misericordiosamente. Presta atenção, tem alguma coisa errada aí. Não é por aí, não é assim. E eu sou desafiado a ir buscar conhecimento. Quem é essa pessoa? Quem é esse vendedor? O que aconteceu? Onde ir? O que fazer? Como fazer? Tem algo melhor do que isso? Tem algo mais do que isso? Não pode ser isso. Eu não me contento, Senhor. Não pode ser isso. Isso ainda não é. Tem alguma coisa. Eu quero conhecimento. Salomão ora assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Salomão ora ao Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Irmão, você acha que isso aqui é só para Salomão? Só para alguns especiais? Inúmeras vezes, como crentes, como evangélicos, nós estamos recorrendo à oração, a jejuns, a campanhas, a textos bíblicos, mas sem conhecimento. Como se tudo isso fosse um amuleto, uma mágica. Mas Deus faz milagres, pode estudar os milagres de Deus, todos eles são operações, intervenções sobrenaturais de Deus na sua natureza, na sua criação. Deus pode fazer surgir aqui, esse copo está vazio, eu oro, Senhor, não tenho água, enche de água. Deus faz brotar água. Deus do nada pode pôr água aqui, pode pôr dinheiro, pode fazer o milagre que for, pode fazer a perna crescer, pode fazer um rim que não existia passar a existir ali dentro, um útero que foi cortado e agora o médico faz o exame de novo e tem um outro útero lá dentro. Deus pode qualquer um desses milagres, mas na maioria das vezes da nossa vida cotidiana, o que está sendo necessário não é um milagre sobrenatural, uma operação divina dessa forma. O que está precisando acontecer são pequenas intervenções nossas, por fé, em situações específicas. Isso não virá sem conhecimento, porque a fé é a certeza. Diga comigo, fé é a certeza. Toda certeza é conhecimento. Senhor, eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar na Tua palavra, eu quero ser mais diligente em tudo que eu vou colocando, eu quero anotar, eu quero planejar, eu quero organizar, eu quero ser uma pessoa, eu quero voltar a estudar. Não adianta eu querer fazer, eu estou pensando, estou orando, para de orar.
e vai buscar do Senhor conhecimento. Preste atenção, eu não estou defendendo o iluminismo. Eu não estou defendendo razão, humanismo. O homem veio com Deus até lá pelo século XV, e o que aconteceu foi estupidez por falta de conhecimento. Então a ignorância, eles nem liam a Bíblia, e a igreja até instruiu, não é para ler mesmo não, é só em latim, ninguém vai ler mesmo não. Falta de conhecimento, então toda a humanidade sofreu danos violentos e até hoje irreversíveis, por falta de conhecimento. Então toda aquela religiosidade era só uma coisa mística. O Senhor vem com a reforma e traz uma intervenção sobrenatural, poderosa. A Bíblia passou a estar na mão de todo cristão. Gutenberg inaugurou sua prensa imprimindo Bíblias. E a Bíblia em alemão foi espalhada pela Alemanha. E então na reforma o Evangelho, a experiência com o conhecimento, as Escrituras, a verdade se espalhou. Então houve o que estudam por aí do crescimento das riquezas, das organizações, do governo, das universidades. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A humanidade passou a gerir ou gerar e gerir riquezas, conhecimento, até que o inimigo pôs a mão também, e o homem, longe de Deus, fez com que o rei, o governo fosse a razão humana. Então lá pelo século XVII já estava dominando o iluminismo, modernidade, e as universidades começaram a estabelecer, não tem Deus não, é só isso aqui, nós aqui definimos o departamento de cada coisa, cada assunto, cada ciência, e é assim que se governa, e cada vez mais longe de Deus. Irmão, eu não estou defendendo que buscar conhecimento é se firmar na razão humana, mas eu estou dizendo a você que quanto mais eu e você adquirimos conhecimento, verdade, fatos, instrução, discipulado, mais nós oferecemos vasilhas para Deus fazer crescer riquezas. E se você pensou só em dinheiro, não tem problema não, é crescer riquezas de dinheiro mesmo. Por isso o Senhor diz assim, olha, o ímpio, ele vai sofrer, ele vai ter trabalho, mas ao sábio que teme ao Senhor, que agrada ao Senhor, eu vou dar inteligência, conhecimento e prazer, alegria no que faz. Eu sou, não é fácil, mas eu faço aquilo que prospera e que eu amo, que Deus me deu para fazer. E quanto mais conhecimento, mais a gente cresce. Deus havia dado ao homem por misericórdia, por graça. Em Êxodo nós lemos, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Em Gênesis o Senhor já tinha dito, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor deu uma ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí vem o Senhor e faz uma distinção entre o que é conhecimento do bem e do mal, humanismo, autonomia, independência, e aquilo que é conhecimento que vem do Senhor. Não só a Bezaleel, mas aos seus filhos, a todos os levitas, aos homens que construíram o tabernáculo. Deus deu sabedoria, conhecimento e inteligência. Por que vai faltar para você? Por que você põe primeiro? Eu não posso. Eu não tenho. Não tem jeito. Eu não tenho dinheiro para isso. É muita areia no meu caminhãozinho. Por que você só fala isso? Por que você não vai para diante do Senhor? Fala assim, Senhor, eu quero conhecimento, eu quero discernimento, eu quero Tua palavra em mim, eu quero Teu Espírito Santo plenamente atuando em mim, e eu quero que o Senhor mude a minha mente, mude a minha forma de pensar. Eu quero buscar o Senhor, por isso eu vou jejuar, por isso eu vou descansar, por isso eu vou estudar a Tua palavra, por isso eu vou ler os livros, por isso eu vou me aplicar, e o Senhor vai me fazer prosperar em algumas áreas. E quando eu prosperar, eu não vou ser como Adão e Eva aqui querendo independência. Na igreja acontece isso.
A vida inteira eu ouço pastores, desde que eu era criança, contando histórias, alertando irmãos. Há pouco tempo atrás eu ouvi de novo outro pastor em outra igreja falando isso. Eu vivo isso aqui. E irmãos, a vida inteira é assim. Nós vemos as pessoas chegando na igreja, o evangelho entra, a pessoa muda, a pessoa começa a ter vitórias, a pessoa começa a crescer, daí a pouco já tem um sítio que ele não pode, não posso ir à igreja mais, porque eu tenho que cuidar de um sítio. Já tem uma outra coisa, uma festa social, não sei o que, é meu nome, não sei o que. Daí a pouco tem uma vida financeira e social que ele não tem mais tempo para o Senhor. Adão e Eva. Então você vai conhecer bem e mal. E mais ainda, o diabo vai fazer você conhecer todo o mal. Ele vai cirandar com você para você conhecer todo e qualquer mal. Mas aquele que agrada o Senhor lhe dá conhecimento, mas lhe dá também prazer, alegria, descanso, intimidade, comunhão. Então, Senhor, eu vou me aplicar, eu vou crescer, mas eu não vou abandonar o Senhor. Eu não vou me tornar independente. Eu vou continuar na simplicidade. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu quero crescer, Senhor. A palavra do Senhor nos diz, Provérbios 3, leia comigo. A morte de Jesus, irmão, celebrada na cruz, na ceia, ela cobre a nossa independência. Eu decido voltar para o Senhor. Eu decido me render ao Senhor. Eu decido ter tempo com o Senhor. É por isso que eu vou jejuar. É por isso que eu vou entrar em níveis de descanso. É por isso que eu não vou trocar meu tempo de devocional, de célula, de culto, de comunhão com o Senhor, de louvor, de adoração por nada. Porque esse é o meu melhor tempo de descanso. Descanso nele, e eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir sua palavra, eu quero estar desintoxicado para eu poder perceber, para eu poder receber, para eu poder discernir. Eu quero ter sabedoria, eu quero ter inteligência do Senhor, porque, Senhor, lá no Éden o homem decidiu por independência, mas na cruz do Calvário o Senhor abriu uma porta. É estreita, mas o Senhor abriu uma porta, um caminho para eu entrar de volta na total dependência do Senhor e receber de Ti conhecimento. Seja uma dica de um livro que vai mexer comigo, seja, Senhor, uma mensagem, uma palavra, seja um quebrantamento. Hoje nós ouvimos essa palavra que o Senhor trouxe a Carol aqui. Senhor, eu quero trazer meu coração quebrantado no Teu altar, Senhor. Eu quero saber o que eu estou cantando, o que eu estou fazendo, o que eu vim aqui nessa manhã, porque eu estou estendendo a mão para aquela rua. Eu quero saber o que eu vou fazer quando eu sair de casa, sair daqui, o que eu vou receber de bênção na bênção apostólica, para eu viver minha semana guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ter conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se aquele homem tivesse dito no primeiro dia, eu não tenho dinheiro nenhum para comprar almoço e jantar, como é que eu posso fazer? Eu preciso obter esse conhecimento. O que eu posso fazer além da minha malinha de biscoito, água e sal da cabine? Tem algum outro jeito? Tem alguma outra condição? Tem alguma outra... Eu preciso... Ninguém peca por fazer uma pergunta honesta para obter conhecimento. Ele teria mudado toda a história. Senhor, eu quero isso, eu quero parar de sofrer. Senhor, você não está vendo. Senhor, olha a minha vida. Eu quero começar a ter entendimento sobre minha vida, sobre altar, sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre administração financeira, sobre profissão, eu quero, Senhor. E eu quero dizer ao Senhor que não vai ser na minha independência, vai ser na minha total dependência e comunhão com o Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, conhecimento. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas no pescoço, escreves na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor e de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, na sua axiologia, no que você recebeu pelo dito popular, no que você pensa, no que você imagina, no que você sentiu. Não, eu não vou me estribar no meu próprio entendimento. Eu quero entender no conhecimento de Deus e no conhecimento de toda a verdade. Eu quero conhecer as coisas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens, com tudo que você tem. Bens não é só a conotação capitalista, patrimônio. Honrar o Senhor com o meu conhecimento, honrar o Senhor com o meu suspiro, com o meu ar, com o meu tempo, honrar o Senhor com meus talentos, meus dons, honrar o Senhor com tudo, todos os meus bens, eu quero honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias da tua renda. Naqueles dias não havia salário, não havia olerite, não havia boleto, não havia nada disso. A renda era tudo que chegava, tudo que me vem, tudo que eu recebo, tudo que me favorece. Eu quero honrar ao Senhor. E então se encherão fartamente os teus celeiros. Ah, Senhor, eu quero esse entendimento. Agora preste atenção, o versículo diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns pensam que só de ler a Bíblia, ou só de ir a um culto e ouvir uma mensagem, você está conhecendo a verdade. Conhecer é uma palavra que no grego tem duas opções. Ou conhecer vem de gnosco, ou conhecer vem de roidá. Gnosco é o conhecimento só intelectual. Roidá é o conhecimento experimental. Saí da autoescola e eu agora vou dirigir o carro. E eu não fui aprovado, não tirei a carteira porque eu barbeirei. Ah, uma coisa é você aprender na autoescola, lá na sala de aula, ou até mesmo num simulador. Outra coisa é você começar a dirigir e ter prática. São dois tipos de conhecimento. Você conhece o nosso presidente, você conhece o presidente dos Estados Unidos, você conhece alguns reis por aí, você conhece a rainha da Inglaterra. Mas pergunta ao filho deles: você conhece? É outro conhecer. Você me conhece. Mas pergunta a Dani: você conhece o sócio? Ah, eu conheço. É outro conhecer. Conhecer a verdade não pode ser só intelectualmente. Eu preciso me envolver nela. Eu preciso ter experiências pessoais com a verdade. Seja ela a aula de matemática, de engenharia, seja ela o livro Factfulness, seja a palavra do Senhor, seja o próprio Senhor. Eu preciso me envolver. Eu preciso mergulhar. Eu preciso conhecer essa verdade. Não apenas no intelecto, mas na vida física, na vida espiritual, na vida prática. Eu preciso, Senhor. Eu quero conhecimento, Senhor. Filho, não rejeites a disciplina do Senhor. Até na disciplina tem conhecimento, o Senhor tem. Não te enfades da sua repreensão. Até na repreensão tem conhecimento. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e aquele que adquire conhecimento. Está escrito: nessa manhã eu adquiri um conhecimento. Tem um versículo na tua palavra, Deus, que diz: feliz, bem-aventurado é aquele que entra na tua presença e acha sabedoria. E a tua palavra também diz que sabedoria é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E feliz o homem que adquire conhecimento. Eu adquiri um hoje. Vou ler esse livro, eu não quero mais me guiar porque eu acho, que eu penso, que eu vejo. Eu quero me guiar por fé. E fé é certeza, é conhecimento. Eu quero, antes de me inflamar, antes de brigar, antes de discutir, eu quero sentar. Deixa eu entender tudo. Isso. Agora deixa eu entender, eu não tenho aqui nenhuma fonte de conhecimento do que se faz mediante tal tragédia, mediante tal problema, mediante tal depressão, mediante tal enfermidade. Eu não sei ainda, mas eu vou buscar na palavra, eu vou buscar no Senhor. O Senhor vai me abrir até mesmo profissionais, ou livros, ou uma mensagem que vai me trazer o conhecimento. Isso ainda não é suficiente, eu preciso mergulhar nele e conhecer o conhecimento. Conhecer a verdade. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa racional, guiada só pela razão, do iluminismo. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Por isso eu vou para o jejum. Por isso eu vou entrar na instância de descanso. E por isso eu quero aprender sobre todas as coisas da minha vida.
Eu quero aprender. Fecha os teus olhos, irmão.